hoje eu vi uma notícia falando sobre a jornada de trabalho, sobre escala, sobre horas, a jornada 6 por 1, né? E sobre produtividade. Mas enquanto muita gente discute economia, política e números, eu acho que existe uma discussão muito mais profunda acontecendo silenciosamente no mundo inteiro nesse momento. Existe uma geração emocionalmente cansada, pessoas que acordam cansadas, vivem cansadas, dormem cansadas, mesmo quando descansam. E talvez o problema não seja só excesso de trabalho, talvez seja excesso de sobrevivência, porque tem gente que não vive mais, só tenta aguentar. E eu quero conversar exatamente sobre isso com você hoje. Porque eu sinceramente acredito que uma das maiores epidemias emocionais da nossa geração não é falta de dinheiro, é a falta de energia emocional para viver a própria vida. E isso é muito perigoso, porque quando uma pessoa perde energia emocional, ela começa a perder também a clareza, a disciplina, a coragem, a visão e até mesmo a esperança. Ela entra no automático e aos poucos começa a existir, sem realmente viver. O mais louco é que muita gente nem percebe isso acontecendo, porque ficou normal viver cansado. Ficou normal trabalhar sem parar, viver ansioso, não ter tempo para pensar, não ter tempo para respirar, não ter tempo para si mesmo. Ficou normal sobreviver. Mas, deixa eu te falar uma coisa muito importante. O ser humano não nasce apenas para sobreviver. O ser humano nasceu para crescer, para evoluir, para construir, para sentir significado. E quando a vida vira apenas sobrevivência, alguma coisa dentro da pessoa começa a morrer lentamente. E sabe o que é mais pesado nisso tudo? Muita gente acha que o problema é físico. Mas a maioria das vezes o cansaço é emocional, porque esforço físico cansa o corpo, mas falta de propósito cansa a alma. Você pode até descansar um fim de semana inteiro, mas não muda nada, vai continuar sem direção, sem clareza, sem controle emocional. Segunda-feira você vai acordar destruído do mesmo jeito, porque o problema não é sono, é o peso emocional que você está carregando diariamente. E eu acho que esse é um dos maiores problemas da sociedade atual. As pessoas perderam conexão com elas mesmas. Elas sabem trabalhar, sabem produzir, sabem cumprir com as obrigações, mas não sabem mais parar e perguntar: o que eu realmente quero da minha vida? E isso muda tudo, porque quando você perde clareza, você começa a viver no piloto automático. E quando você vive no automático, sua mente entra em modo sobrevivência. E uma mente em modo sobrevivência não cria, não evolui, não constrói visão, só tenta aguentar mais um dia. E presta atenção nisso aqui, porque talvez seja uma das partes mais importantes desse vídeo. A mente humana funciona baseada em estado emocional. Seu estado emocional controla suas decisões, sua energia, seu foco, sua produtividade e até aquilo que você acredita ser possível na sua vida. Então pensa comigo, como alguém vai construir uma vida extraordinária vivendo emocionalmente esgotado? Como alguém vai ter disciplinas se emocionalmente já está no limite? Como alguém vai ter visão de futuro se a única preocupação vira sobreviver até sexta-feira? É impossível. Porque uma mente cansada sempre escolhe o caminho mais curto, mais confortável, mais imediato e mais fácil. E é por isso que tanta gente hoje vive presa à procrastinação, distração, dopamina rápida. Não porque são fracas, mas porque estão emocionalmente sobrecarregadas. E sabe qual é o problema da sobrecarga emocional? Ela rouba a sua capacidade de sonhar. No começo, a pessoa quer crescer, quer mudar de vida, quer construir algo grande. Mas depois de anos vivendo cansada, ela começa a diminuir os próprios sonhos. Não porque não tem potencial, mas porque perdeu energia emocional para acreditar. E isso é devastador. Porque o maior perigo não é fracassar. O maior perigo é parar de acreditar em uma vida diferente. E parar de acreditar que essa vida diferente é possível. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, funcionando, mas vazio, produzindo, mas desconectado, vivendo, mas sem sentir presença na própria vida. E deixa eu te falar algo, te falar uma verdade que ninguém fala. Você não precisa destruir a sua vida para perceber que está perdido. Tem gente aparentemente bem, mas emocionalmente completamente desconectada. E isso aparece em pequenas coisas.
procrastinação, falta de direção, sensação de travamento. Agora, olha que interessante. Quanto mais emocionalmente cansada uma pessoa está, mais ela procura anestesia. E hoje existem anestesias para todos os lados, de diversos tipos. Celular, vídeo curto, série, comida, dopamina rápida, distribuição infinita, né? Porque distração virou fuga emocional. Só que distração não resolve o problema. Só faz você esquecer dele por alguns minutos. E depois, o vazio volta. E é aí que entra uma coisa muito importante: domínio pessoal. Porque domínio pessoal não é sobre virar uma máquina perfeita de produtividade. É sobre aprender a não ser controlado pelo caos da própria mente. É aprender e administrar emoções, energia, foco, ambiente, hábitos, pensamentos. Porque se você não controla sua mente, qualquer pressão controla você. E talvez a grande pergunta não seja como eu trabalho menos. Talvez a pergunta seja como eu volto a viver com energia emocional. Porque existem pessoas que trabalham muito, mas têm propósito. E propósito muda tudo. Quando existe significado, o peso diminui. Quando existe visão, a mente suporta a pressão de outra forma. O problema não é só esforço, é esforço sem sentido. E sabe uma coisa que eu percebo? Muita gente hoje está vivendo uma rotina que nunca escolheu conscientemente. Só foi entrando no fluxo. Escola, trabalho, conta, pressão, ansiedade e repetição. E nunca parou para decidir que tipo de vida eu realmente quero construir. Só que quando você não decide sua direção, a vida decide por você. E isso é muito perigoso. Por isso, eu acredito que uma das habilidades mais importantes dessa geração não vai ser apenas produtividade, vai ser inteligência emocional. Porque o mundo está ficando cada vez mais acelerado. Mais estímulo, mais comparação, mais cobrança, mais distração. E quem não aprende a proteger a própria mente vai viver emocionalmente esgotado. Então, talvez esse vídeo hoje seja um convite. Um convite para você parar um pouco, respirar e começar a observar honestamente como está a sua mente. Faça essa pergunta: como está a minha mente hoje? Como está a minha energia? Como está a minha vida emocional? Porque às vezes você não está preguiçoso, você só está emocionalmente sobrecarregado há tempo demais. E deixa eu te falar uma coisa, e uma coisa muito importante. Você não recupera a sua vida inteira em um dia, mas recupera aos poucos. Quando volta a ter consciência, quando cria clareza, quando muda pequenos padrões, quando aprende a administrar a sua mente, quando começa a construir uma vida mais alinhada com quem você quer se tornar. Pequenas mudanças emocionais criam grandes, mudanças de destino. Talvez hoje seja o momento de parar de sobreviver e começar a reconstruir a sua energia emocional. Porque no final, uma pessoa emocionalmente forte consegue suportar a pressão, consegue manter clareza, consegue agir mesmo nos dias difíceis. E principalmente, consegue voltar a acreditar na própria vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo, tá? E, bora desenvolver essa mentalidade emocional, disciplina, construção de uma vida alinhada com o seu potencial. E se você sente que está emocionalmente cansado, travado e sem direção, me chama no Instagram, o link está aqui na descrição. Lá você pode agendar uma sessão de clareza e direção comigo para entender exatamente o que está drenando a sua energia e o que está bloqueando a sua evolução e quais mudanças você precisa construir na sua vida daqui para frente. Porque às vezes o que está faltando não é força, é clareza. Te vejo no próximo vídeo.